Olá a todos, como é que estamos? Qual é o estado real da economia dos Estados Unidos? Conforme prometido hoje estou trazendo informações conforme uma entrevista dada pelo notável professor e economista Richard Wolff. Qual é o estado da economia dos Estados Unidos no mundo de hoje? Então vamos lá. Nas últimas 3 décadas, a dívida da classe média estadunidense disparou. As universidades de elite dos Estados Unidos, vejam, elas pregam que o capitalismo é o melhor sistema econômico que a raça humana já concebeu. Mas então, como explicar uma crise crescente nas últimas 4 décadas aí no país mais poderoso do mundo? Se esse sistema é tão perfeito, por que ele está com a água no pescoço, hein? Então veja, hoje os Estados Unidos vivem uma transferência maciça de riqueza e de renda da base da pirâmide social e até mesmo do meio da pirâmide da sociedade para o seu topo, para a alta elite, a rarefeita elite, ou seja, para os poucos super ricos. Então, os muitos pobres e classe média transferem suas rendas para as altas elites. O sistema está construído desta forma. Quer dizer, esse é o sistema que as universidades definem como o mais perfeito já concebido pela raça humana. Observe apenas como um exemplo, veja, os americanos mais famosos hoje em dia, quem são? Todo mundo conhece, ó, Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos, né? A classe bilionária. Estão lá na posse do Donald Trump, né? Os bilionários mais ricos, uma meia dúzia de pessoas cercava lá o reeleito, né? Ou eram cercados por ele, né? Então vamos lá. A primeira coisa a se entender, então, sobre a economia americana é que após quase um século e meio construindo aí a sua classe média, veja, após um século se definindo como um país de classe média altamente bem-sucedido, né, que tinha a classe média mais pujante e poderosa do mundo, e em parte ainda tem, né, e que tinha apenas alguns pobres em uma extremidade e alguns muito ricos e poucos, né, na outra extremidade. Bom, então chegou ao ponto, né, de tamanha força da classe média americana que os Estados Unidos se dizia como uma sociedade sem classes, né, que ele era só uma classe média ultrapoderosa, muito igualitária, né, mais igualitária até, por exemplo, do que a União Soviética, né? O seu grande inimigo da Guerra Fria. Só que essa classe média mais poderosa do mundo, ela está implodindo, né? E a sociedade norte-americana dos Estados Unidos se torna extremamente desigual e cada vez mais desigual. O excepcionalismo americano ele foi construído em torno da noção de uma enorme e pujante classe média. Então podemos afirmar que acabou o excepcionalismo americano. A sua enorme classe média está indo para o beleléu, né? O povo estadunidense está com raiva agora, está amargurado, desapontado, está furioso, né? Então, assim, isso criou uma grande oportunidade para políticos demagógicos, né? Que, aliás, o país, Estados Unidos, ele é pródigo, né, em gerar em seu seio políticos demagógicos. É como se fosse um solo fértil, né, para cultivar aí a sede por bodes expiatórios. Vocês sabem o que é bode expiatório, né? Aquele que vai pagar o pato, né? Então veja, um país que é todo composto quase que inteiramente por imigrantes originalmente, né? Quer dizer, originalmente, na verdade, estavam lá os nativos, né? Mas assim, o que constituiu os Estados Unidos contemporâneos foram os imigrantes anglo-saxões, que chegaram da Europa, mataram todos os nativos, né? Quer dizer, todas as pessoas que estavam lá antes de sua chegada, né? A chegada dos europeus imigrantes. E agora o demagogo mor, vamos dizer, ele aponta o dedo para os latinos, os hispânicos, os ilegais, até mesmo os legais, né? Negros, pardos, hispânicos e latinos, ou seja, os estrangeiros, né?
eles têm que ir embora. Eles vão embora primeiro. Veja, então primeiro eles eliminaram os povos originários lá das florestas, das pradarias do Velho Oeste, né? E agora querem se livrar também dos hispânicos e dos latinos, né? Mas repare, o senhor Trump ele soube captar o voto dessa gente. Ele soube mobilizar essa população em torno de suas queixas econômicas. Ele deu vazão e expressão à agitação que acomete a sociedade americana hoje. E de repente as pessoas começaram a se revoltar, né? Quer dizer, de repente não, isso foi muito bem planejado, né? Com a ideia de que um homem vai se tornar mulher, ou a mulher vai virar um homem, né? Ou vai usar um banheiro que não foi projetado para ele, né? Só que o problema econômico é ainda muito mais sério, né, do que a crise cultural, moral e etc, né? Veja, falando então da questão do problema econômico, olha, a dívida da classe média norte-americana é extraordinária. A dívida bate todos os recordes. São números nunca vistos, né? 35 trilhões de dívida com um PIB de 25 trilhões. Quer dizer, então, só aí você já tem uma defasagem, né, da dívida com relação ao produto interno bruto de 10 trilhões. Então podemos falar que é uma guerra econômica em curso, né? Quase que ao nível de uma guerra mundial, né? Mas é uma guerra econômica. Esperemos que seja apenas econômica, né? Que isso não se transforme em uma guerra militar, né? Os americanos lá dos Estados Unidos, eles acumularam déficits de trilhões de dólares ano após ano. Então o governo tem uma dívida recorde. O que é menos conhecido é o fato de que a dívida corporativa, né, industrial, também está em um nível recorde. Nunca houve um setor corporativo, um setor empresarial com tanta dívida como agora, né? Aproximadamente 20% das corporações hoje nos Estados Unidos são rotuladas pelo Wolff, né, pelo Richard Wolff, como corporações zumbis. Você vê por que tem tanto filme de zumbi, né? Por quê? Porque essas corporações são incapazes de ganhar dinheiro suficiente para pagar as suas dívidas. Então, a única maneira de continuarem a existirem, é pegar mais empréstimos para pagar a dívida anterior. Não há nada de secreto sobre as estatísticas da dívida estadunidense. Tudo o que se pode dizer é que isso não é um sinal de saúde. Os proprietários de imóveis, veja, as próprias famílias americanas estão em níveis recordes de dívida. Por isso que eu disse da classe média, né? O nível de inadimplência, que você não consegue pagar suas contas, nos Estados Unidos, ele é medido assim: olha, se as suas dívidas não forem pagas em 3 meses, então você é considerado inadimplente. Agora imagine o tamanho das taxas de inadimplência do cartão de crédito. São níveis recordes. O povo está atolado de cartões de créditos que ele não consegue pagar, todos, né? Então veja, são 4 tipos de dívida. Vamos lá, ó. A maior dessas dívidas é a dívida hipotecária, ou seja, da hipoteca da casa própria. Os americanos que possuem suas próprias casas, eles já não são mais os donos dessas casas. São os bancos os donos, né? Os banqueiros é que se tornaram os donos dessas casas. Então, as pessoas que moram nas casas, elas pagam ao banco uma hipoteca mensal. É como se continuasse pagando aluguel eternamente, né? Que é um pagamento que cobre a dívida que eles contraíram, o empréstimo que eles fizeram para comprar a casa. Praticamente todos os americanos têm esse tipo de dívida. E também tem os juros, né, sobre essa dívida. Veja, esses juros é o maior, é a maior das dívidas, é o próprio juros, né, da casa própria. Veja, o segundo maior tipo de dívida dos americanos são os empréstimos para adquirir os automóveis. Veja, o automóvel faz parte do American Way of Life. Por exemplo, imagine um cara que mora lá no Vale do Mississippi, que está numa situação de empobrecimento atroz. Veja, o cara pode não ter assim nada na geladeira, mas ele tem aqueles carrões, né? SUV, aqueles carros que parecem aquele jipão, né? Todos eles têm, né? Só que os empréstimos para os automóveis, veja, os americanos não conseguem pagar nem a casa e agora eles também não conseguem pagar o automóvel. Então eles pegam mais empréstimos, né?
O terceiro maior tipo de dívida é a do cartão de crédito. Veja, eles usam para as compras diárias, para fazer supermercado, né? E tem qualquer americano comum tem muitos cartões, né? A quarta maior dívida é a dívida estudantil. Lá você pega dinheiro emprestado para poder estudar, pagar a escola, né, para obter um diploma de bacharel. Agora veja, antigamente você tinha um diploma de bacharel, isso daí era uma garantia de emprego. Veja, agora hoje você ter um diploma já não garante emprego, né? Bom, então os Estados Unidos estão agora em um nível de dívida indescritível. Veja, imagine um brinquedo que ele funciona dando corda, né? Pois bem, se você der muita corda, a corda vai estourar, não é? Ou vai amolecer, o mecanismo vai ficar mole, vai parar de funcionar, não é assim? Vamos analisar o seguinte, veja. Voltando um pouquinho, veja, o Império Americano ele substituiu o Império Britânico, né? Isso há mais de 100 anos, né? Então, o Império Americano ele ascendeu ao topo, né, durante a maior parte do século XX. Conclusão: o Império Americano não está mais em ascensão, ele está em declínio. As exportações globais dos Estados Unidos é significativamente menor do que era há 30 ou 40 anos. E as importações que os Estados Unidos fazem também caíram, e agora vai cair de vez com as taxações, né? O poderoso dólar americano também está declinando, já não é 90% das reservas globais, talvez seja ainda uns 50%, hein? E o declínio militar? Bom, as pessoas se iludem e se esquecem de que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã, perderam a guerra do Afeganistão, perderam a guerra no Iraque e estão perdendo a guerra na Ucrânia. As pessoas não se dão conta disso. Parte da mídia, até mesmo a grande mídia já admite isso daí, né? Mas uma parte assim das pessoas estão iludidas, estão achando que foram grandes vitórias dos Estados Unidos quando foram grandes derrotas, não só militares, derrotas financeiras, econômicas, culturais, né, existenciais. Outros países, por exemplo, pense na Rússia, eles têm se saído melhor no que tange aí a atualizar e a construir suas forças armadas. Inclusive agora parece que o Vladimir Putin convocou aí mais 180 mil, né, foram convocados aí, né, para fazerem a carreira militar, né? Bom, agora veja, o Império estadunidense tem dificuldades cada vez maiores em manter suas 800 bases militares no mundo. Veja, antigamente era fácil, você tomava o petróleo na mão grande, né? Você saqueava os outros países, né? Hoje você já não traz aquela riqueza mineral, energética do resto do mundo com a facilidade que você fazia antes. Os bancos centrais estão reduzindo o uso do dólar como reserva, né? É claro que o dólar é ainda muito importante, mas não da mesma maneira que ele era há 40 anos ou 60 anos. Hoje tem o iene japonês, o euro europeu, o yuan, o renminbi chinês. Eles vão aos poucos substituindo o dólar, assim como o ouro. Há um aumento extraordinário do preço do ouro. Ele se valorizou mais de 50% nos últimos 2 anos. Isso é um testemunho do declínio do dólar. Os capitalistas se desfazem de dólares e investem em outras coisas, por exemplo, em ouro, né? Então, o império vive um período perigoso, né? Veja, um outro ponto importante, veja, do ponto de vista psicológico, né, é aquilo que se chama de negação, de negacionismo. Na verdade, isso é muito comum em impérios que entram em declínio, algo observado, por exemplo, na Grécia Antiga, no Império Romano, né? Veja, é difícil você olhar para o seu próprio império quando ele está em declínio. Veja, quando ele está em ascensão é tudo maravilhoso, né? Mas quando ele começa a decair e você começa a ver o declínio, você começa a negar aquilo que os seus olhos veem. Você entra num processo de negação. Então, assim, não se discute de uma maneira séria esse declínio, esse período de declínio, né? Por quê? Porque isso vai impor o quê? Decisões políticas e estratégicas, né? Diferentes das que você usava no século XX, quando você estava em ascensão.
Então veja, por exemplo, aí, na eleição presidencial aí do Trump contra o Biden e a Kamala Harris, né? Veja, não falaram uma palavra sobre o império em declínio. Porque isso não pode ser falado nos Estados Unidos. Porque se você falar que está em declínio, vai piorar ainda mais as coisas, né? Então você fala em Make America Great Again, America First, mas você fala, ó, nós estamos em declínio. Você não fala isso, não, as pessoas vão. Bom, elas vão usar mais fentanil, não é? Não é isso que acontece? Os Estados Unidos não podem mais se dar ao luxo de ter amigos agora, nem na fronteira norte com o Canadá, nem na fronteira sul com o México. Veja, agora os Estados Unidos ele se ocupa em dizer que você tem que direcionar a tua riqueza para os Estados Unidos. Caso contrário, eles vão te punir, vai impor uma tarifa sobre você, né? Vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Né? Veja, é uma sociedade se desintegrando e todos os grupos dominantes em cada país estão tentando descobrir como manter a riqueza que acumularam neste momento, né, por causa das taxações. Né? Uma economia mais forte, maior, que está em declínio, que está tendo dificuldade para se manter, quanto mais para se crescer, vai se escorar em cima de vocês, né, dos países. Ele vai querer fazer acordos bilaterais. Não um acordo com os grandes blocos, que aí complica, hein? Ele vai querer tirar os blocos da frente. Né? Inclusive, eu disse: se os blocos, União Europeia, BRICS, a OCS, a ASEAN, né, os grandes blocos, a União Africana, se eles se unissem, os Estados Unidos estariam numa sinuca infernal. Né? É por isso que ele teme a força dos blocos se unindo contra si, principalmente os BRICS. Né? Por isso que ele quer fazer acordos, quer negociar as taxações país a país, de maneira bilateral. Bom, vamos ver como é que vai ficar esse teatro político. Né? Veja, quem não está em declínio, quem não está encolhendo, vai ter que lidar com alguém que está encolhendo, que quer tomar o Canadá, que quer tomar o Panamá, quer pegar a Groenlândia, né, porque já está perdendo o Ártico lá para a Rússia e tudo mais. Então são atos de desespero. A ideologia da economia liberal, o capitalismo mudou um tanto, né? Porque se você voltar no tempo, veja, falar um pouco aqui do liberalismo. Pessoas como o Adam Smith, Davi Ricardo, John Stuart Mill, veja, são nomes que a gente estuda inclusive no ensino médio, hein? Quer dizer, os ícones do liberalismo econômico, veja, eles eram muito cautelosos, eram pessoas que tinham uma sólida base filosófica, eram pessoas preocupadas com o processo de acumulação de renda. Ou seja, quando alguém extrai riqueza, veja, e não contribui para o processo de produção da riqueza, temos um problema, né? Então, os liberais clássicos, eles estavam preocupados com a oligarquia e com a formação de oligarquias. Eles eram a favor do capitalismo industrial, no qual o governo vai taxar os rentistas. O governo vai construir infraestrutura para elevar o padrão de vida da população, né? Tornando a economia mais competitiva. Só que a gente já não vê isso acontecendo muito hoje em dia no Ocidente. Né? O Adam Smith escreveu muito sobre moralidade. Hein? Ele também alertou que a desigualdade econômica entre os europeus e o resto do mundo viria a ser um grande problema. O Davi Ricardo, ele disse que com cada inovação tecnológica haveria uma tendência de concentrar mais a riqueza do dono do capital, do dono do dinheiro, em vez do dono do trabalho, do trabalhador. Ele se preocupava que isso causasse desigualdades econômicas, que foi exatamente o que aconteceu, né, ao longo do tempo. É exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Isso levaria então à instabilidade política e à exploração, né, daquela base da pirâmide e das classes médias. Né? Os liberais clássicos discutiam muito essas coisas, mas agora vivemos, né, no liberalismo do livre mercado, que agora acabou. Né? O trumpismo está dando aí um checkmate aí no liberalismo laissez-faire, no neoliberalismo. Né? Acabou. Estamos na época do protecionismo total, do nacionalismo econômico. Né? Porque o Trump diz que vai reverter toda essa situação. E daí o Elon Musk, que parece que vai cair fora, o Elon Musk, né? Faz cortes dramáticos no orçamento.
Então veja, o Trump ele tem o propósito de defender a indústria doméstica, de renegociar os acordos comerciais com os países, de acabar com a guerra da Ucrânia, né, para parar de gastar dinheiro lá e também para tentar atrair a Rússia para si. É claro que o Putin ele sabe que ele não é ingênuo, né? E ele tem que, veja, ele não vai parar de bombardear Gaza, isso aí não vai. Veja, então ele quer fazer tudo isso ao mesmo tempo. Não, bombardear Gaza ele quer continuar, né? Ele quer fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então ele usa coação econômica contra os outros para reverter uma situação. Isso é uma solução? Ou vai piorar as coisas? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber a resposta. O senhor Trump, ele vende a ideia de que é uma grande liderança política, que ele é todo poderoso, né? Ele vai moldar o mundo, né? Que ele pode tudo, né? Mas veja, a gente tem que ter um certo ceticismo, é necessário ter um certo ceticismo. Então veja, os últimos 11 presidentes dos Estados Unidos, os Bush, Clinton, Obama e os anteriores, lá até o Reagan, o Carter, né, o Ford. Veja, os 11 últimos, cada um prometeu trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos. Então não há absolutamente nada de novo, né, do que o Mr. Trump está prometendo. Ele está prometendo a mesma coisa, a mesma promessa. O problema é que os outros 11 não conseguiram cumprir. Todos prometeram e nenhum entregou. Isso significa que as chances do Mr. Trump são bem grandes, né? Assim, ele não conseguir também, né? Segundo lugar, veja, muito do que o Mr. Trump faz é teatro, puro teatro político, de auditório, inclusive, hein? É exagerado, é histriônico, é meio paranoico, né? Veja, e ele faz isso daí porque o que o levou ao cargo foram as encenações da raiva de ser um supremacista branco, né? De ser um entusiasta das armas, ele é um opositor do aborto, né? Bom, ele foi mais longe do que os outros candidatos, né, do Partido Republicano. Ele soube ser mais raivoso. Isso funcionou para elegê-lo. Ele tem um grande apoio popular, mas é teatro. Veja o caso de utilizar Elon Musk. Veja, o Elon Musk, veja, essa parte é bastante importante. Veja, o Elon Musk está demitindo dezenas de milhares de funcionários civis federais. Ou seja, ele está criando milhares de opositores. A oposição vai crescendo conforme ele vai demitindo funcionários civis do governo federal. Veja, olha só que coisa impressionante. O governo federal emprega 2,5 milhões de funcionários civis. Outros 2,5 milhões são funcionários militares, dá um total de 5 milhões de funcionários públicos federais. 5 milhões. Agora veja, os governos estaduais dos Estados Unidos, os 50 estados juntos, têm 5 milhões de funcionários civis. Quer dizer, tem o dobro de funcionários civis do governo federal. E o nível mais baixo, vamos dizer, no nível do município, da cidade, no nível local, da cidade menor, da vila, emprega 15 milhões de funcionários municipais, funcionários públicos. Agora, se você deseja tornar o funcionalismo público mais eficiente, sua primeira escolha seria começar lá do município, né? E o que o cara está fazendo no município? Ele está só enrolando, né? O que o funcionário público está fazendo lá no município? Será que ele está só enrolando? Bom, e daí? A segunda escolha seria o Estado. O que ele está fazendo lá? Não está fazendo nada? E a terceira escolha seria o governo federal, que tem apenas 2,5 milhões de funcionários públicos. E, bom, são os federais que ele está demitindo. E, em geral, os funcionários públicos federais são justamente os mais qualificados. Estão entendendo? Agora veja um segundo aspecto. Se você voltar aos anos 60 e perguntar quantos funcionários federais civis havia naquela época, lá em 1960, sabe quantos haviam? 2,5 milhões. Tem a mesma quantidade que tinha em 1960, tem hoje. Ou seja, ao longo do último meio século, mais de meio século, a população dos Estados Unidos aumentou em mais de 100 milhões de pessoas e o número de funcionários civis do governo federal não mudou nada. Tem estado estável a quantidade do funcionalismo público. Não aumentou em relação à população.
Isso aí em economia é chamado de eficiência. Eles são muito eficientes, ou seja, não há uma razão para demiti-los. É puro teatro político, destinado a aterrorizar, está aterrorizando a classe trabalhadora, que inclusive votou nele, né? Veja, o governo quer mostrar menos gasto. Então, isso agrada a quem mostrar menos gasto? Agrada a classe dominante, é claro, dos mais ricos. Né? Significa que não vamos cobrar tantos impostos, né, de vocês, senhores ricos e bonitos e cheirosos. Veja, mas isso tudo é absurdo, é maquiagem política, é insignificante, não lida com o problema real da grande classe média e da classe baixa. E daí finalmente vem a cereja do bolo, as tarifas, mais teatro político. Vou pegar um exemplo aqui, ó. A indústria automobilística é muito importante na vida americana. A indústria automobilística mudou e cresceu nos últimos 30 ou 40 anos, né? Daí impuseram tarifas, agora recentemente, sobre o México, sobre o Canadá. Ora, a maioria dos carros são feitos lá no México, no Canadá, são trazidos para os Estados Unidos. A importação de carros para os Estados Unidos é uma grande parte do negócio automobilístico e será afetada. Os carros vão ficar mais caros, tem tarifa em cima, né? O México envia sua produção para o Canadá faz a segunda parte do processo da montagem do carro, daí envia para os Estados Unidos, fazem a terceira parte da montagem do carro, volta para o México e termina de fazer, ou seja, uma logística, uma cadeia industrial complicada. Daí você mete uma tarifa no meio, numa parte, por exemplo, no México. Veja, você vai destruir a economia mexicana. E você vai aproveitar e vai deportar milhões de imigrantes. Né? Veja, milhões de pessoas vão ser empurradas de volta para o México, onde não há emprego para elas, simplesmente. Então você deporta esses mexicanos e eles não ganham mais dinheiro nos Estados Unidos, né? E não vão mais enviar dinheiro para suas famílias no México. Veja, é um desastre social e é um desastre econômico também. Como os empregos estão escassos e disputados nos Estados Unidos, então eles cortam os trabalhadores de volta para onde não há emprego, né? E ainda mete tarifa em cima, né? Estão entendendo? E aí você reduz as remessas que mantém o México funcionando. Veja, isso aí dá 5% do PIB do México, é o dinheiro que o mexicano que trabalha nos Estados Unidos envia para suas famílias no México. Veja, você vai tirar os empregos que eles tinham na indústria automobilística, você está destruindo a economia mexicana e você está fazendo a mesma coisa com o Canadá. Vocês estão entendendo? E o México está tumultuado pelos cartéis de droga. Metade do México vive de produzir, de vender, de transportar droga. Veja, boa parte dessa droga é consumida nos Estados Unidos. Veja, é o prenúncio de um desastre isso daí. Isso daí já é um desastre. Veja, nós estamos falando do colapso da metade boa do México. Quer dizer, a metade boa do México, fortemente ligada aí à indústria automobilística, vai para o Beleléu. Quer dizer, o México vai todo para onde? O que vocês acham? Para que lado que eles vão, né? Muitas empresas, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior, não sabem o que fazer em relação às tarifas. As grandes corporações não vão gastar bilhões para realocar fábricas, armazéns, transportes, digamos, do México para os Estados Unidos. Veja, e se eles forem mudar, como diz o Trump, né, vai levar o quê? 3, 4, 5 anos. Veja, o jogo do Trump é puro gangsterismo. É pura e simples ação mafiosa. Ele coloca a tarifa, depois ele tira a tarifa, depois ele coloca de novo. Veja, a tarifa é uma manipulação de dinheiro. Você está pagando proteção. É a mesma coisa que o Trump fazia quando ele vendia imóveis. Né? O prédio está lá, né? Daí você ameaça o comprador com taxa disso, taxa daquilo, juro X, juro Y, com a hipoteca que ele não consegue pagar, daí você empresta o dinheiro para ele pagar. Veja, é o mesmo jogo que ele fazia antes. E ele quebrou um cassino, o Trump, né? É o mesmo jogo, só que é numa escala ainda maior, muito maior. Bom, agora nós já estamos com 30 minutos, então eu vou deixar a segunda parte, ou vou na sequência, pessoal? Vamos na sequência, veja. A comunidade empresarial, então agora a segunda parte do vídeo.
tem de esperar para ver se a tarifa será mantida ou não será mantida. Pode significar meses, anos. Se forem anos, veja, provavelmente o senhor Trump vai já estar assim em alguma ilha inacessível, tomando seus medicamentos para o cérebro, né, para a coluna lombar, tomando seus analgésicos e anti-inflamatórios. Bom, provavelmente ele já terá saído, né, da presidência, dada a sua avançada idade, né? E ainda considerando que este é o segundo dos 2 mandatos que ele tem, né? Bom, e ele agora ele quer um terceiro mandato. Quer dizer, o homem não tem limites, né? Certo, ele vai fazer que nem o Rockefeller, que trocou de coração 5 vezes, né? Aos 90 anos de idade, acho que tirou o quinto coração, né? Os transplantes, né? E agora saiu notícia que aquela quantidade de ucranianos que morrem lá nos campos de batalha no front, lá na guerra da Ucrânia, eles têm os seus órgãos removidos e transportados para o Ocidente, né? Assim, é cada coisa assim, macabra hoje em dia, né? Veja, voltando ao cidadão, voltando aos Estados Unidos, vou dar um exemplo. Ó. O TikTok. Veja, o TikTok ele é propriedade de chineses, né? Veja, ele está sob pressão do Trump. O Trump quer que os chineses vendam, né? Senão ele vai tirar o TikTok dos Estados Unidos, né? Quer dizer, entre você tirar a sua rede social e vender, você acaba vendendo, né? Aí o Trump diz, ó, se vocês venderem, a gente pode dar uma melhorada aí na tarifa, hein, contra vocês, hein? Então tudo é questão de grana para o Trump. Ele diz que a China é o principal inimigo dos Estados Unidos, mas ele está disposto a retirar algumas das tarifas, de algumas das sanções. Aliás, a China já respondeu na mesma moeda, né? Bate e volta. E aí ele diz que a China está com medo, hein? Não, eu acho que não. Eu acho que a China não está com medo. Então, veja, continuando, a financeirização e a globalização neoliberal levaram 40 anos para as corporações americanas transferirem suas operações massivas para a China, para a Índia, para o Vietnã. Várias partes do mundo são partes crescentes e dinâmicas do capitalismo agora. E o Trump vai reverter tudo isso, ele vai consertar tudo isso daí em 4 anos, né? Ou em 8, que ele diz que vai ser reeleito pela terceira vez, o que não é permitido pela Constituição dos Estados Unidos. Agora, por que uma empresa que é bem sucedida na China vai voltar para os Estados Unidos? Por causa das tarifas? Veja, e o Trump ameaça quem retaliar de volta. Então vamos ver se ele vai escalar com a China, né? Veja, eu acho que as retaliações serão como sabe, um trem de dominó. Prrr, vai crescendo, né? Uma bola de neve. Vai haver retaliação na Europa, no Canadá, no México, na Ásia. E isso vai prejudicar cumulativamente os Estados Unidos como nunca se viu. E daí o Trump vai acusar o mundo e vai pensar seriamente em guerra nuclear, né? Pois não haverá mais nada que ele possa fazer do ponto de vista construtivo. Então, na verdade, assim, a ideia que nós temos é que os Estados Unidos ele não entendeu que ele não está mais no século XX. Por exemplo, ele não pode contar com uma não retaliação da China ou da Rússia. Ele não entendeu, ou ele não quer entender que os BRICS são uma competição econômica real, uma competição formidável. Isso não existia lá no século XX. E os Estados Unidos não sabem lidar com isso. Por isso que eu falei sobre o aspecto psicológico da negação, né? Então você tem aí sanções, coerção econômica, vai se voltar contra os Estados Unidos, na direção oposta do que ele pretende. Bom, então vamos ficando por aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês podem desistir, mas eu acho que quem segue o canal não desiste do canal, vai até o fim, né? Então se você chegou até aqui, já dá o seu like, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal, traga um seguidor para o canal Luz no Fim do Túnel. Nossas análises têm sido muito apreciadas e comentadas em toda a comunidade de fala portuguesa, não só do Brasil, hein, mas de vários países. Se você quer ajudar o canal, tá o Pix aí na descrição do nosso vídeo. Canal de mídia alternativa e independente, canal de livre expressão e de livre comunicação. Então hoje foi dedicado aí às análises trazidas aí nas últimas entrevistas do Richard Wolff, que eu transcrevi e adaptei aqui para o nosso canal. Não cheguei a terminar o texto que eu elaborei e fiz também os vários comentários aí ao texto para melhor esclarecer os pontos
todos, já que essa temática ela envolve geoeconomia, geopolítica, geoestratégia, enfim. Então vamos em frente, pessoal. Então muito obrigado a todos, até a próxima, fiquemos com Deus.